acontece uma distorção das teorias e práticas do coletivo de modelagem. E a distorção, ela é inevitável. Por quê? O que acontece nesse trânsito entre o coletivo de modelagem da escola e o que acontece nesse trânsito depois que você, digamos, teria que voltar para o coletivo de modelagem, são coisas que nós ainda não estudamos. Agendados sistematicamente, nós não temos conhecimento sobre isso. E, então, ao meu ver, o que isso sugere? Eu usei um termo assim, tá? Porque eu tive uma crise de ansiedade, viajando avião, e aí foi o que me veio para eu colocar aqui, mas talvez não seja o melhor termo. Ontem até usei numa sala. Eu acho, só acho, tá? Nesse sentido é verdade mesmo, o termo ansiedade. Mas há um certo aligeiramento na disseminação dos nossos resultados. A Jussara disse que nós fazemos muito bem a divulgação. Isso é verdade, em artigos, em livros, em capítulos. Mas esse modo de divulgação não é um modo apropriado à nossa cultura de formação de professores, à nossa cultura brasileira de pouca leitura, em geral. Ontem eu vi um dado, em torno de 40%, 50% dos estudantes ainda não chegaram nem no ensino médio, né? Claramente concluído. Então você tem uma cultura muito arraigada, inclusive entre os próprios professores, e me parece uma certa ingenuidade, e agora enquanto campo, imaginar que esses modos convencionais de disseminação seriam suficientes. Eu sei que ninguém pensa aqui desse modo, mas o que eu quero dizer é que essa nossa ansiedade na disseminação pode jogar contra nós. O que sugere? Sugere um investimento de pesquisas que subsidiem essa mesma disseminação. Porque, ao mesmo tempo que a área avançou em rigor e práticas, quantos minutos ainda tem? 8. Não vai dar tempo. Ao mesmo tempo que nós fazemos uma pesquisa muito rigorosa, me parece que nós ainda não temos o mesmo rigor e nem tematizamos ainda pesquisas que subsidiem essa mesma disseminação. E eu não sei como fazer isso, não tenho a menor ideia, mas penso que é algo possível de ser enfrentado no campo, considerando a nossa ampla articulação. Investigar e redefinir os veículos de circulação de ideias. Me parece que organizar o presente em função do futuro é um pouco disso. Ou seja, constituir coletivos de modelagem independentes de nossas pesquisas. Porque lá no começo, antes de ter pesquisas sobre modelagem, nós tínhamos práticas de modelagem. Mas agora nós temos pesquisas em modelagem. E eu posso estar enganado, mas na minha região, no lugar onde eu tenho investigado, nós temos poucas práticas de modelagem dos professores. Nós não temos professores refazendo o mesmo movimento original que foi feito na década de 80, no final da década de 70, por aqueles professores que instauraram o nosso campo. E eu não estou dizendo que não tenha professores, por favor, né? Nenhum professor, não. Mas assim, de modo massivo, ou pelo menos coerente com o tamanho da nossa comunidade. Certo? E eu acho que nós precisamos dar uma ênfase em estratégias de sobrevivência e resistência, enquanto somos apenas uma alternativa. Na minha tese, eu disse isso, e aí nós publicamos um livro, um artigo dizendo o seguinte: os professores sempre nos veem como alternativa. Por que eles nos veem como alternativa? Porque existe algo que está posto e que é o vigente. E é assim com modelagem, assim com as demais tendências. Então, talvez até um movimento mais conjunto, mais amplo seja necessário. Prospecções de utopias. Utopia é o lugar que eu não cheguei ainda, mas eu acho que a gente pode pensar aqui. Nós precisamos, então, em termos de prospecções, me parece, investir em diferentes programas de formação ou desenvolvimento profissional permanentes, sustentados pela comunidade na escola.
Questionar os programas de formação e desenvolvimento que circulam na educação matemática e, por que não, no nosso próprio campo de modelagem matemática. Pensar e propor modelos de formação coerentes, epistemológica, metodológica e estruturalmente adequados às condições que nós temos. Formar não é o mesmo que formar para ou formar com. São coisas muito diferentes. E isso pode parecer só um joguinho de palavras, mas não é. Projetos conjuntos de grande abrangência nacional em rede. Eu tinha pensado muito tirar isso, tá, mas porque eu penso que a nossa comunidade é tão rica, tão solidária, tão articulada, que não nós pensamos nisso. Eu e o Miro, a gente está gestando isso aí, mas a nossa gestação está demorada, né? Há poucos registros de parcerias de grande porte em projetos efetivamente conjuntos. E eu penso também que nós devemos avançar, porque já consolidamos muito os diferentes nichos de pesquisa que nós temos. E a retomada de prática de modelagem em novos contextos, que não a pesquisa. Bom, convidamos agora Tiago e Jussara para ficarem aqui na mesa. E agora a noite é nossa, né, gente? Fica aberto aí para questões, comentários. Tem questões de... Por enquanto, não. Gente, só como a gente está em transmissão ao vivo, quem vier aqui na frente, fala o nome e o local só para as pessoas, tá? Marcelo Borba, Unesp de Rio Claro. Eram dois comentários, em particular, sobre a parte final do que o Tiago falou. O primeiro é sobre a questão da cultura da leitura, e isso anda mesmo me assustando muito. Outro dia, um coordenador de pós falou para um colega nosso a seguinte frase: não, você não pode exigir livros porque os alunos têm baixo nível socioeconômico e não têm dinheiro. Pô, mas tem livro que custam 2 litrões, e eu ando muito preocupado com essa questão da leitura, inclusive na pós-graduação. Então, aqui nessa comunidade de elite, quer dizer, se você não leu 5 ou 10 livros esse ano, ainda está em tempo, entendeu? Até 31 de dezembro, né, para fazer. Agora, senão não tem como a gente estar fazendo pesquisa, estar pensando em seminar ou algo do tipo, se a gente não lê livros. É claro que às vezes pode ser 2 livros, se são aqueles livros mais complexos, etc. A segunda questão é que eu queria, e eu sei, não é uma discordância com o que o Tiago falou, mas é apenas um contraponto, é que a gente não fique, quer dizer, pensando ou muito culpado com a questão da modelagem não chegar na sala de aula A ou B, etc. Porque tem questões estruturais que vão muito além da pesquisa. Por exemplo, no estado de São Paulo, e a Ana Paula Madeiro já tem estudado isso muito bem, tem uma ditadura dos caderninhos que tem que ser seguido, e junto com a prostituição dos professores com a questão dos bônus em função do resultado de testes. É muito difícil, com um salário miserável que o governo de São Paulo paga, você convencer um professor de que os seus alunos não é tão importante que ele, que as suas turmas não tenham um bom resultado no teste. Senão ele perde o bônus, a escola perde, e aí nem aquele 14º miserável chega para ele. Então, estou falando, essas são dificuldades que vão muito além da pesquisa e que, obviamente, a gente teria que pensar. Se voltar ao Observatório Nacional, quer dizer, o projeto Observatório, seria ótimo fazer um observatório em conjunto de modelagem e tal, mas nota que as dificuldades são muito difíceis. Como é que você faz isso em São Paulo, por exemplo? Né? 1/4 do PIB do Brasil. Está muito difícil. É só no contraturno, na escola integral, ou tentando fazer coisa. Está lá o Regis Forne estudando essa questão também. Mas era só para a gente não sair daqui, às vezes, meio para baixo, porque, na verdade, a pesquisa é apenas um pedaço, né, dessa questão mais complexa. E aí, obviamente, a Jussara fala melhor do que eu, a teoria da atividade é muito mais interessante e ampla para estar lidando com essa questão. Mais questões para a gente fechar um bloco de 3?
Bom dia a todos. Jornei Universidade Federal da Bahia. Parabéns pela apresentação de vocês. Uma coisa me chamou a atenção, que é uma convergência na fala de vocês. E também a convergência com outras falas na conferência. Nós ultrapassamos a fase do otimismo exacerbado na modelagem matemática. Aquela ideia de que modelagem teria uma força de mudança. Quer dizer, nós compreendemos que há limites, né? Que há lógica escolar, há mecanismos escolares que sujeitam os fazeres dos professores e dos alunos, né? Então isso eu acho que é um sintoma do nosso amadurecimento. Sendo assim, a minha questão é, já que há esses limites, qual seria a nossa intervenção na escola? Ou seja, qual seria a nossa função, a presença da modelagem na escola, qual seria a sua função? Bom dia a todas as pessoas, parabéns Tiago, Jussara. A minha pergunta vai um pouco também na direção, complementando um pouco o que o Marcelo e o Jonei falou. Nós temos observado ao longo, né, dessa história da modelagem matemática, pelo menos 2 enunciados que, vamos dizer assim, foram a emergência da modelagem no cenário da educação brasileira. O primeiro foi da crise do ensino da matemática, lá dos anos 70. E depois um outro enunciado que é bem recorrente de que a matemática está distante da realidade. Bom, esses 2 enunciados, eles estão presentes ainda hoje, depois de 30, 40 anos, quem sabe até 50. Né? Então nós, de uma certa maneira, complementando um pouco o que o Jonei falou, nós somos capturados pelo Estado. Né? Nós somos, de uma certa maneira, aquelas pessoas que, num paradoxo, como você coloca, nos colocamos numa situação de, ao mesmo tempo em que nós não concordamos, pelo menos, eu estou falando nós, mas vou colocar aqui na pessoa de pesquisador, né? Fazemos a crítica sobre o ensino da matemática no Brasil, né? Da maneira como ele é colocado, e o resultado dessa maneira como o ensino da matemática é posto, nos mostra que ainda estamos com uma crise no ensino da matemática, né? E, ao mesmo tempo, nós, então, trabalhamos no sentido de dizer o seguinte: olha, apesar de nós não concordamos, nós vamos continuar fazendo com que a modelagem matemática possa estimular esse ensino. É um pouco esse paradoxo, né? De que maneira nós estamos com as nossas pesquisas dizendo o seguinte: olha, vamos continuar ainda lutando para que os alunos aprendam matemática, mesmo achando que a maneira como a matemática é colocada na educação básica talvez pudesse ser diferente. Então, a minha pergunta é um pouco essa, né? Como que nós, da modelagem matemática, podemos nos desvencilhar um pouco, né, da captura e do controle do Estado? É um pouco isso. Eles vão responder, a gente abre outro bloco, tá, gente? É só isso que vocês 3 querem? Não, começamos bem, né? Marcelo, Janei e Miro, vamos lá. Eu acho que realmente essas questões convergem, né, que vocês colocam, e eu vou falar aqui mais ou menos o que eu falo com os meus alunos, porque esse tipo de questionamento recontextualizado na realidade deles, como professores que enfrentam todas as limitações das escolas e cumprir programa e a organização escolar, etc., etc.,
quando eles se deparam com a modelagem, eles falam, Jussara, como é que eu vou fazer isso nessa realidade? Eu acho que isso, essa questão que eles me colocam, é uma forma deles falarem na prática da escola, dessa questão mais ampla que vocês colocam aí, né? Bom, quando a gente reconhece que existem essas estruturas extraescolares, essa coisa mais ampla que influencia, como eu falei na minha fala, né, que está determinando ali o que a escola, o que acontece na escola, a gente tem esse momento de desalento, meu Deus, nada que eu fizer vai funcionar, né? Afinal, a modelagem é uma alternativa que não muda nada. Tendo esse reconhecimento, a gente se sente mais à vontade para experimentar. E, embora essa estrutura seja muito rígida e poderosa, ela não prevalece de forma compacta e densa na escola. Existem brechas no sistema, existem possibilidades para a gente fazer alguma coisa de diferente, seja modelagem ou outra tendência na educação matemática, que funcionam como pequenos explosivos nessa estrutura rígida e mais ampla. É como se a gente minasse esse campo. Então a gente coloca uma atividade de modelagem ali para desestabilizar essa estrutura rígida. E coloca uma outra que vai fazer os professores questionarem e se posicionarem às vezes de maneira diferente, tentar fazer alguma outra coisa. Isso vai mudar o todo? Não vai. Mas vai desestabilizar aos poucos e vai criar uma esperança, não sei se posso dizer isso, mas uma diferente perspectiva dos professores. Em questão de prática, pode não mudar muito, pode ser frustrante às vezes, mas em termos de pesquisa, eu acho que essa situação é muito rica para a gente. Como eu disse, igual o Marcelo também mencionou isso, eu trabalho com teoria da atividade, porque é a partir da gente olhar para essas tensões, dessas contradições que existem na nossa prática entre o que o capitalismo, entre o que essa estrutura mais ampla estabelece e o que a gente faz ali no dia a dia da sala de aula, são oportunidades muito ricas para a gente pensar novas alternativas. Tá? Entender, a partir da teoria da atividade nos ajuda a entender um pouco essa situação e nos dá a possibilidade de pensar novas alternativas. Eu estou lembrando aqui da tese do Célio, em que ele olhava para a dualidade entre a formação técnica e a formação mais propedêutica em matemática, nos institutos federais, e ele acreditava que a modelagem ia resolver esse problema. Aí eu falava com ele, não, Célio, a modelagem ela vai desestabilizar isso aí, vai sacudir esse cenário para a gente ver o que acontece. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz. A gente coloca essas bombas, a gente coloca essas coisinhas nessa prática forte e vigente que existe nas escolas para ver o que acontece. E a gente vai tentando entender, tentando modificar e com a consciência de que esse poder mais amplo é forte. Mas, como eu já disse, eu acho que o otimismo o otimismo generalizado já não acontece mais, mas a gente tendo essa consciência, a gente tem que criar um plano de voo aí para enfrentar essa situação. Falei muita coisa meio desorganizada, mas bem feito. Bom, eu quero pedir desculpa se fui pessimista, o Marcelo deixou quase lógico, vocês não iram embora aí querendo. Não sei se foi essa a intenção que eu passei, mas peço desculpas. Tá? Focalizei em questões que considero críticas e o Marcelo pontua coisas que efetivamente não tem que enfrentá-las sozinho. Mas para juntar o que o Marcelo perguntou e o Miro perguntou, vou recorrer aqui a uma analogia. Alguns de vocês, spoiler, tá? Já devem ter assistido aquele filme 300. O que aquele pessoal faz? Eles vão para uma passagem onde
os inimigos não conseguem passar. E eles ficam fazendo uma resistência lá muito duradoura. Eu não tenho a resposta. Eu só sei que a gente precisa fazer resistência. E a gente precisa encontrar onde estão essas passagens. E eu dou alguns exemplos, nós temos aqui entre nós exemplos desses. E nós precisamos ter mais exemplos desses, nós precisamos encontrar outros lugares. Eu coordeno uma formação, mas eu fui uma vez só trabalhar com os professores, Foz do Iguaçu, Beltrão, Tupanci, são cidades aqui do Paraná, e os professores estão fazendo modelagem matemática sem eu estar lá com eles. Outro dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um professor pedindo um apoio para aquele grupo, porque ele já tinha feito um conjunto de tarefas de modelagem e ele estava sem ideia e sem tempo, mas aquele grupo podia ajudá-lo. E aí eu imagino que esse é um lugar de resistência, um lugar onde nós podemos, de certa maneira, não vencer, mas escapar de algum desse olhar de controle que o Estado faz o tempo todo com a gente, porque nós criamos espaços de resistência com pessoas que podem efetivamente fazer isso. E eu penso que é nesse lugar onde nós devemos focalizar, foi isso que eu tentei dizer na minha fala. São nesses lugares, e eu não estou dizendo que é só formação de professores, são nesses lugares que eu imagino que nós precisamos investir um pouco da nossa energia, a encontrar esses lugares estratégicos de resistência. Qual a nossa função na escola? Né, Juliana? Acho que também abarco com isso que eu acabei de dizer, porque assim, qual a nossa função, então, na escola? A primeira delas, para mim, é estar na escola. Porque eu anotei de uma fala da Jussara, quando a Jussara falava, e aí eu perguntava, olha só, quando ela foi relatando, eu fui lendo, eu percebo o seguinte: as nossas pesquisas, sim, alimentam de modo muito intenso e efetivo o que nós fazemos dentro da área. O que é, claro, eu sei que a pesquisa não pode tudo, eu não sou ingênuo nesse aspecto, mas eu sei também que nós podemos mudar a nossa direção de pesquisa. E aí eu escrevi o seguinte no brainstorm: as pesquisas ainda levantam dúvidas sobre a própria modelagem? Porque parece que nós estamos... Eu coloquei a minha trajetória pessoal, eu tinha dúvidas, questões epistemológicas sobre a modelagem, por isso eu pesquisei epistemologicamente. Por isso que eu fui nos lugares onde eu fui. Mas assim, não eram dúvidas primárias. A pergunta é, nós temos ainda dúvidas sobre modelagem? Será que nós devemos continuar investindo em temas ou grandes núcleos que apenas reforcem a modelagem? Então, quer dizer, o que está acontecendo aqui para que nós tenhamos que fazer isso, né? E é só uma questão. E aí eu coloco outra questão. Eu digo para os meus orientados, eu acredito em modelagem. Então agora eu vou focar em outra coisa. Não quero mais discutir aquelas coisas que eu discutia antes. Quero discutir agora outras coisas. E são essas outras coisas. E não é uma crença ingênua em modelagem. Não acho que modelagem pode tudo. Mas é nesse sentido que talvez nós possamos pensar em uma outra direção. Além de Luz, tem mais alguém? Só Luz a gente fecha, porque a produção já está ali, sendo que daqui a pouco tem. Bom, eu tinha já elaborado minha questão antes, mas você já direcionou um pouco a sua fala agora. Mas, inicialmente, parabéns aos dois, eu acho que foi brilhante a retomada que vocês fizeram das pesquisas de modelagem aqui para nós. Bom, o Tiago, você quase no final da sua fala, você termina com uma questão assim: a prática de modelagem, além daquela dos pesquisadores, né? Porque, veja, nós estamos num debate cujo título é a pesquisa, mas nossas discussões não são sobre a pesquisa, nossas discussões estão sendo sobre a prática, né?
Bom, então, levando em consideração o que os três falaram, o Marcelo, por exemplo, questiona a questão da leitura, mas há um outro aspecto que me chama muita atenção na sua fala, Marcelo, que é o que o Tiago disse agora. Eu acredito em modelagem. Então, quando você cita os professores de São Paulo que não fazem modelagem, e você considera que talvez eles não façam modelagem porque os alunos não aprenderiam, porque eles dependem de resultados dos alunos. Mas eu acredito que com modelagem os resultados poderiam ser melhores do que sem ela. Então esse é o meu primeiro ponto. Jonei, você fala sobre como inserir a prática de modelagem na escola. E eu miro como intervir no Estado, né, para se inserir a prática de modelagem na escola. Então eu vejo que, de fato, nossas discussões não estão muito direcionadas à pesquisa, que na verdade era o título do debate. Então, a minha ideia, assim, a minha questão para a mesa é para nós refletirmos sobre o que vocês vislumbram para o papel da pesquisa em modelagem matemática. Lourdes, bom, uma fala é sempre um lugar perigoso, né? Eu acho que sempre que escrevo melhor do que falo. Mas assim, o nosso campo seria um campo inexistente, como qualquer outro da prática, qualquer outro que envolve a educação sem a prática educativa. Então, o esforço foi no sentido de dirigir um olhar da pesquisa para esse lugar da prática, inclusive formativa. Então, me permita discordar, eu não acho que fugimos ao tema, considerando que a gente tem uma dependência epistemológica das questões que nós abordamos, sem as quais não seria possível sequer constituir uma área. Tanto é que se começou com prática sem pesquisa. Eu acho que é isso. Bom, Lourdes, como eu disse, né, durante a minha fala, eu acho difícil a gente desvencilhar a pesquisa da prática pedagógica, né? Eu chamei atenção para o outro aspecto que essas duas coisas convivem, mas a gente tem que ter clareza sobre a diferença entre elas, né? E aí eu acho que talvez por causa dessas dificuldades enfrentadas na escola, de como fazer a modelagem acontecer ali, a nossa discussão acabou convergindo para a prática. Mas eu diria que a pesquisa, eu acho que me deixa até um pouco mais confortável do que a prática. Porque a pesquisa, quando a gente faz um projeto de pesquisa para observar, conhecer com profundidade algum aspecto ali daquela prática, da situação da modelagem da educação matemática, ela não nos dá necessariamente a responsabilidade de alguma transformação daquilo ali. E a maior dificuldade que a gente enfrenta é de transformação dessa realidade escolar. Então, eu acho que dessa dobradinha prática, pedagógica e pesquisa, a parte pesquisa seria a menos difícil. E aí, eu acho que, como eu disse na minha fala, é importante a gente ter atenção à postura investigativa, né, do que se espera de um pesquisador do campo da educação de maneira geral, né, que é olhar com cuidado, conhecer o que o campo produz, estranhar o que o campo produz, para a partir daí criar novas questões de investigação. Mas algo que eu não falei ali, mas que também me preocupa, é a grande disseminação que existe atualmente de programas de pós-graduação, grande número de pessoas formando em mestrado, doutorado em educação matemática. E eu sempre acredito na autenticidade da pergunta de pesquisa para o próprio pesquisador. Eu fico preocupada se eu encontrar com, por exemplo,
pesquisadores, ou sejam alunos de mestrado, doutorado ou outros pesquisadores que estejam fazendo alguma pesquisa só para constar, pesquisa só porque é importante fazer pesquisa, mas que não traga uma investigação que mexa consigo mesmo. Eu acho isso, que é uma atitude investigativa muito importante. Você tem uma questão que é importante para si mesma, mas que ao mesmo tempo é importante para o campo. Né? A gente não pode falar sozinho, né? Eu acho que tal questão é interessante, eu quero investigar. Mas isso é importante, mas isso não basta. Perguntas de pesquisa, objetivos de pesquisa tem que ser importante simultaneamente para o pesquisador e para o campo. Então, a minha fala é sempre nessa direção de qual é a postura que tem que ter um pesquisador em modelagem da educação matemática. E aí, por causa da nossa prática como orientadora, etc., eu diria que eu fico mais tranquila nessa vertente. Tá? Mas eu acho que o grande desafio nosso é a transformação, a insubordinação, dessa prática vigente que está nas escolas, mas lembrando que essas coisas caminham juntas. Bom, gente, a gente tem que terminar aqui. Obrigada pelo excelente painel, né, conduzido aí pelos dois nossos coordenadores do GT, TES e Modelagem Matemática. E fica o convite para a gente continuar essas discussões próximo ano, que tem o CIBEM, podemos continuar isso no GT10. Então, estamos encerrando, né, a transmissão pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática. E, gente,